Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, fechando este primeiro dia aqui na nossa Expo Hospital Brasil, conversando com mais uma pessoa que tem muito a dizer sobre essa área hospitalar, muitas inovações na área. Está aqui na minha frente o doutor Marco Antônio Zonta. Doutor, prazer receber o senhor aqui. Prazer, Guilherme, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar bastante com vocês a respeito desse tema tão importante para toda a população e principalmente para a população feminina. O currículo dele é extenso. Eu vou pedir para ele que, sem aquela falsa modéstia, dizer como é que é a formação do senhor. Eu sou biomédico de formação, fiz toda a minha carreira na patologia, na anatomia patológica e hoje trabalho direto na oncologia molecular e na medicina de precisão, com os diagnósticos de biomarcadores, identificação molecular, com a patologia molecular propriamente dito, né? Nós, um pouquinho mais antigos, viemos do cadáver e hoje estamos no nanodiagnóstico, que é o mais importante. Isso traz muito recurso, principalmente para a saúde pública, onde a gente hoje não precisa estar direto no front, pode receber essa amostra num simples frasco e realizar uma série de diagnósticos e prevenção com esse material que a gente obteve. Doutor, em que medida assim hoje a gente poder fazer o diagnóstico precoce vai dar, em alguns casos, uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor ao paciente, que é, na verdade, essa ponta, né, final? É isso, a identificação precoce de um biomarcador, em especial a gente está falando de câncer do colo uterino e trabalhando com o agente causal, que é o papilomavírus humano de alto risco, o HPV, popularmente conhecido. E a identificação deste tipo de alto risco, a gente consegue antecipar a doença na mulher em até 10 anos. Ou seja, se ela tiver uma infecção por um vírus de alto risco, aumenta muito o risco dela de desenvolver uma lesão grave ou um câncer de colo uterino. E com essa identificação, nesse intervalo de tempo, eu consigo prevenir, tratar, acompanhar e não deixar a doença sequer aparecer. Diferente do Papa Nicolau, né, que é da onde a gente veio, da origem, né, que a gente identificava de fato lesão. Então hoje o diagnóstico molecular, a medicina de precisão, ela vem para antecipar. O Papa Nicolau vinha para fazer diagnóstico primário, né, mas a mulher já tinha doença, a lesão já estava instalada. E esse blend, né, entre diagnóstico molecular e o teste de Papa Nicolau é que vai salvar a mulher e vai desafogar em mais de 80% aí a fila de atendimento no Sistema Único de Saúde. A gente estava conversando aqui anteriormente, né, sobre esse modelo de gestão que seria a melhor forma de entregar um serviço de qualidade. O senhor acredita que é isso mesmo? Uma parceria público-privada, né, governo e iniciativa privada trabalhando juntos? Tudo isso é diretriz do Ministério da Saúde. O Ministério publicou as diretrizes em novembro de 2025, trazendo a nova modalidade, que já é uma coisa que no mundo está instalada há mais de 15 anos. E nós estamos ainda gatinhando no processo de implantação e início desse novo modelo. 2 motivos. Primeiro é mudar a cultura, né? Não só da população, da mulher, mas principalmente do médico, né? Como é que o médico vai se portar diante desse novo processo e como é que ele vai conduzir isso. O senhor entende que às vezes há uma rejeição, uma resistência? Existe. Tudo aquilo que é diferente ou é inovador assusta às vezes. Então é melhor continuar no modelo tradicional e não ter problema do que inovar e trazer a solução de fato para a população. Mas isso eu acho que é uma questão de mudança de cultura e de treinamento e educação médica, né? Essas novas diretrizes, elas vêm com o objetivo da Organização Mundial de Saúde de, antes era erradicar, já mudou o discurso, né, que é eliminar o câncer de colo uterino até 2030. Os países fora, né, estão há mais de 15 anos já nesse modelo, não é 100%, diria que esse modelo está implantado em 50% dos países no mundo, mas já estão com 85% da meta cumprida, e a gente nem começou, né? Então, o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, rastrear, vacinar, vacinação e tratar esta mulher que eventualmente tem uma lesão, a meta de 2030 a gente não vai atingir a partir de hoje, né? Vai se estender, vai chegar em algum momento que chega lá, mas não vai atingir a meta da Organização Mundial de Saúde. Então esse manejo público-privado, na minha opinião, ele é importantíssimo. Por quê? Porque o privado tem a prerrogativa de logística e de mecanismo de ação mais rápido do que o público, que está capacitado,
que tem conhecimento técnico, que tem parque instalado, mas existe toda uma burocracia para a criação do que a gente chama de rastreamento organizado. Ele tem que ser organizado. Por quê? Porque ele precisa te gerar dados. E o Ministério ou política pública sem dado populacional, ele não anda. Se eu falar um assunto importante aí, os dados. Em que medida que esses números eles são importantes para traçar essas políticas públicas e para identificar isso? Fundamental, né? A gente precisa exatamente entender onde, quando e onde começa a doença. Né? Então, quando eu falo, isso foi com a Covid. Né? Quando eu penso em Covid, aliás, né, costumo uma brincadeira meio estranha, mas se a Covid trouxe algo de bom, trouxe a medicina de precisão e a biologia molecular para o diagnóstico acessível. Né? Esses eram testes caríssimos que pouca gente tinha condição de fazer. E com o advento da epidemia, isso foi necessário implantar pela agilidade de identificação e diagnóstico precoce da doença. Então, esses dados, eles servem como políticas públicas. Nós temos um trabalho sensacional, apresentação em congressos mundiais, né, que foi na cidade de Sorocaba, em São Paulo, em que a gente identificou exatamente um ponto de maior infecção e nós percebemos que não tinha realmente assistência, tinha assistência, a cidade tinha sim condição de tratar e receber, sim, só que ela estava alocada em outra região, não naquela que de fato deveria estar mais próxima da necessidade da população que precisava do atendimento. Então hoje, eu costumo dizer que a parte técnica, a parte de metodologia, ela está bem implantada, tanto no público como no privado. O que a gente precisa entender e receber são esses dados de fato. Né? A gente acredita que esses números publicados eles são menores. As populações afastadas, ribeirinha, no interior, há uma subnotificação. Né? Não por falta de recurso, mas por falta de acesso. Né? O acesso é mais difícil. O Brasil é um país continental, é muito Sim. grande. Né? O senhor tocou no caso aí da Covid, a gente passou por um período, né, de pandemia. Houve alguma mudança que foi significativa e que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso que aconteceu nesse período? Sim, que a tecnologia ela vem para ajudar, ela não vem como barreira. Muitas vezes a gente entende que novas tecnologias ou tecnologias avançadas são complicadas de implantação em sistema público. O Covid desmentiu isso. Se não fosse essa metodologia, essa tecnologia, a população não teria sido identificada e dificilmente se obteriam resultados para a vacina. Né? Então, e assim, onde começou tal infecção em tal país? Foi exatamente essa metodologia que permitiu que a gente adquirisse dados para poder mapear onde é que essa doença estava indo e como foi. Né? Então, o mesmo se aplica a qualquer pandemia ou epidemia, qualquer doença, né? Não precisa ser obrigatoriamente infecciosa, pode ser oncológica, pode ser um infarto. Onde está o maior índice de infarto na região do Brasil? Né? A gente tem como mapear isso aí. E o dado ele é fundamental. O senhor, como assim, está lá na ponta, né? Sabe a importância da pesquisa, né? Sem dúvida. Hoje a pesquisa ela é fundamental. E a gente, como dentro da biomedicina, e já é uma coisa que se faz no Brasil inteiro, que é a pesquisa clínica. Né? A gente precisa entender como é que medicamentos, instrumentos de saúde, é uma feira de instrumentos de saúde, né? Instrumentos de saúde, como é que uma população se comporta diante de uma nova molécula, de um novo medicamento, de um novo diagnóstico, de um novo procedimento. Isso dentro da pesquisa clínica a gente consegue mapear. Mas sem ela eu preciso da básica, porque para colocar esse recurso para a clínica desenvolver, ele precisa ser validado, testado, construído e assim por diante. Então quando eu falo em pesquisa, né, eu tenho da bancada até a beira do leito translacional, né, a gente tem aí uma série de oportunidades para desenvolver e aí a profissão do biomédico talvez seja uma das que mais esteja inserida nesse sentido, porque ele faz da bancada até a beirada do leito, o médico tem a responsabilidade de tratar, acompanhar o paciente. Né? Agora esse trajeto ele é importante dentro da pesquisa e ela precisa ser incentivada no país, né? Não deixar que os nossos pesquisadores vão embora, que eles fiquem aqui e tragam recurso técnico, competência tecnológica e de conhecimento, que ela fique de fato dentro do país. O senhor acha que a gente tem assim material humano, mas às vezes falta, de fato, o investimento, né? O incentivo? É isso, material humano brasileiro na pesquisa, na área da saúde, o material humano brasileiro e o recurso, ele é excelente. Falta um incentivo.
a valorização desse profissional, né? O profissional tem que ser valorizado. A indústria, trazer a indústria para perto é necessário, né? A indústria tem o recurso, a indústria vai colocar no mercado soluções para que a população tenha um melhor atendimento. No caso, né, específico desse, né, do DNA do HPV, como é que surgiu essa ideia de atuar nessa área? Isso é paixão, né? Eu trabalho sempre com saúde da mulher, né? E venho, né, da bancada do microscópio, da identificação da lesão. Mas quem é o culpado? Tem que ter o culpado. Então, na época de Papa Nicolau, tinha doença, mas não sabia quem era o culpado. Depois, no final e início do século XXI, né, um alemão ele associou, né, Zurhausen associou a infecção do papilomavírus com o câncer de colo uterino. A importância desse trajeto deu um prêmio Nobel para ele, né? Então veja, né, que você vincular um agente que pode ser tratado, evitado, prevenido com vacina ou com tratamento, você reduz o índice de morte de uma das doenças que mais matam mulheres no mundo. É o terceiro câncer que mata mulheres no mundo. Então é apaixonante, né? E aí a veia pesquisadora começou a brincar disso, né, e trouxe bastante resultado e, graças a Deus, bastante informação para que a gente possa compartilhar. E falando de desafio, assim, está na área, qual que é o maior desafio que o senhor enfrenta? Hoje, é implantar de fato, né, implantar essa política, esse sistema. O governo tem se empenhado bastante, né, mas ainda é lento, né? É moroso esse processo, o Brasil é muito grande. E eu acho que o segundo maior desafio é a logística. A gente tem soluções, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Então eu não preciso colocar, né, a equipe lá. Eu, com o recurso chamado autocoleta, eu mando o device para lá e o material chega para o laboratório fazer o diagnóstico, para o médico praticar a clínica em si. Então a gente tem tecnologia e recurso para que isso realmente dê certo. Falta, de fato, uma gestão direcionada e uma implantação efetiva do processo. Como é que os colegas veem isso, né? As pessoas da área? O pessoal está motivado, tem gente motivada, gente desanimada, né? A turma que, eu brinco, a turma que ficou só na microscopia, né, vê a biologia molecular, vê essas inovações como um inimigo, né? Na realidade, ela é uma ferramenta. Tudo em diagnóstico é ferramenta. E você tem que somar essas ferramentas para dar melhor condições para a população. Doutor, a gente tem pouco tempo aqui. Que recado que o senhor deixa para quem está acompanhando a gente aí? Que essa política pública ela precisa de fato ser iniciada no país, que nós temos material humano e condições técnicas para que isso aconteça de fato e que ela seja bem organizada e que os dados sejam reais em prol da população, para a gente possa usar esses dados para, de fato, eliminar, erradicar o câncer de colo uterino, não só no Brasil, como no mundo. Doutor, a gente fala assim, né, sempre quando há qualquer problema no nosso país, que a gente precisa, às vezes, adotar medidas que sejam de Estado e não de governo. Em que medidas de Estado poderiam facilitar o trabalho? Os estados têm autonomia, né? Então, assim, tem que ter uma área de dedicação nessa saúde chamada saúde da mulher. Todas as secretarias de Estado têm uma área determinada à saúde da mulher. Basta implantar o projeto, basta acreditar que ele vai funcionar, porque recurso existe. Quando você encontrou lá a primeira dificuldade, como é que foi? Eu vou passar por cima? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. É mostrar resultado, é mostrar eficiência. Muitos dos resultados eram de fora. A gente sofria muito questionamento. Mas esse resultado é de X país, de Y país. Ok, mas se não colocar aqui, a gente não vai saber o que nós temos. Então a gente tem que implantar. Falta isso, às vezes, o Brasil ser respeitado? A pesquisa do Brasil, às vezes, ela é vista como menor? Não, ela não é vista como menor, ela é pouco estimulada. Nós temos N brasileiros, né? E eu vou muito para fora em congressos internacionais apresentar isso, né? Então, o respeito para conosco, para com o pesquisador brasileiro, ele é gigantesco. O que falta é incentivo para ele, né? Ficar aqui, né? Deixar esse material, esse capital humano no país. Não apenas a academia, né? A academia gera pesquisadores, gera conhecimento, mas às vezes os centros, né, de pesquisa, principalmente os centros de pesquisa clínica privados, eles têm a mesma competência técnica e de material humano, com uma diferença gigantesca chamada agilidade, né? Então, muitas vezes, o sistema privado ele não é que ele é diferente do público, ele é mais ágil. Mais ágil, né? Porque se faz a mesma coisa,
Então o tempo ele é precioso, né? O tempo ele é precioso. Por falar em tempo, infelizmente nosso tempo acabou. Um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, Guilherme, sempre à disposição. E você que está acompanhando a gente, encerramos aqui por hoje, mas amanhã voltamos aqui da nossa Arena ExpoCast, aqui direto da Expo Hospital Brasil, na Gameleira, um evento espetacular. Se você ainda não veio, dá tempo, temos mais 2 dias de evento, compareça.